Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vídeo do programa de extensão e reforço escolar. O meu nome é Lucas, eu sou aluno de Medicina Veterinária da Universidade de São Judas, lá do campus da Moca. Eu estou no oitavo semestre e para esse projeto de reforço escolar temos como coordenadora a professora Cíntia Pittini. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a integração entre os sistemas do nosso corpo, para continuar nessa pegada de saúde e bem-estar. Nos últimos vídeos, né, eu falei para vocês no primeiro sobre sistema digestório, no segundo sobre sistema respiratório e no último sobre sistema nervoso. E a gente tem que entender como esses sistemas trabalham juntos, né? A gente tem que entender sempre que nenhum sistema é muito mais importante do que o outro. Sem um órgão, sem determinado sistema, a gente não conseguiria manter a nossa vida, né? Não conseguiria manter o funcionamento normal do nosso corpo. Então, todos trabalhando em conjunto conseguem fazer com que a nossa vida, né, que nós entremos em estado de homeostase. E para a gente entender a integração dos sistemas, a gente tem que falar sobre o que é homeostase, que eu falei tanto nos outros vídeos. E para começar, então a gente tem que entender o que é a homeostase, né? Como que ela funciona? E para falar de homeostase, a gente tem que entender que é uma capacidade do nosso organismo em resistir às mudanças com a finalidade de criar um ambiente interno estável e relativamente constante. Quando eu falo de relativamente constante, quer dizer que ao longo do nosso dia, né, pensando em um dia, a gente vai ter alguns altos e baixos do nosso organismo, e é o mecanismo de homeostase está lá para criar um ambiente interno estável. Por quê? Determinados fatores do ambiente externo vão causar lesões, né, ao nosso organismo. Então, a homeostase está para garantir com que a gente consiga levar esse dia até o final, numa capacidade que seja de acordo com a manutenção da nossa vida. Quando a gente fala da homeostase, entende que é então um mecanismo corporal que normalmente vai envolver ciclos que neutralizam as mudanças. Quando a gente fala de ciclo que neutraliza a mudança, a gente fala de retroalimentação negativa, ou seja, ela vai parar, ela vai dar um feedback negativo, como a gente fala na área da saúde. Esses valores alvos, né, que estão aqui nessa frase, eles são os pontos que vão atingir o nosso organismo durante o dia, e o feedback negativo vai fazer com que esses valores alvos sejam adequados, então vão ser os pontos de ajuste. Então, nosso mecanismo corporal, né, a nossa homeostase, para a manutenção da nossa vida, vai bloquear todos os estímulos que são negativos para o nosso corpo. Agora, em contraste com a retroalimentação negativa, a gente tem a positiva, que é o feedback positivo. Ela vai ampliar os estímulos iniciadores e, em outras palavras, eles movem o sistema para longe do seu estado inicial. A gente pode pensar tanto na febre, né, que é um aumento de temperatura que não é tão condizente com a homeostase, ou também a gente pode pensar quando o dia está muito frio e a gente sente muito frio. Então, a homeostase, para não deixar a temperatura do nosso corpo ficar muito baixa, que não seria compatível com a nossa vida, ela faz um feedback positivo para que a gente consiga aumentar a temperatura do nosso corpo. Agora, por que que a gente tem que entender a homeostase, né? Por que ela é tão importante para o nosso corpo? Eu falei da temperatura, né? Da febre ou até de um dia frio. Então, vamos para esse esquema. A gente tem o nosso corpo, né, central aqui, está com a temperatura corpórea normal. Se acontece alguma coisa e a temperatura do nosso corpo cai, o sistema de homeostase vai começar a acontecer. Então a gente tem os vasos sanguíneos, né, que vão começar a contrair que o calor para o calor fique dentro do nosso corpo, né, para que ele seja conservado. As glândulas sudoríparas, né, que elas são responsáveis pelo nosso suor, de secretar líquidos no nosso corpo, elas não vão funcionar, ou seja, elas não vão mais secretar nenhum tipo de líquido. Então a gente começa a tremer. Por isso que quando a gente está com frio, a gente treme muito. Porque a contração involuntária dos nossos músculos, né, que não é coordenada aí pelo sistema nervoso, vai começar a gerar calor. Só lembrando da aula do sistema nervoso,
a contração involuntária não vai participar do sistema nervoso pela parte que a gente quer do nosso corpo, né? É um instinto, né? A homeostase, ela vai ativar, então, aquele sistema de luta ou fuga, né? Que é uma forma do nosso corpo se proteger, uma ação involuntária, os músculos vão começar a se contrair e a se mover sozinhos, né? Que são os tremores, e vai começar a gerar calor. E isso vai aquecer os músculos. Aquecendo o músculo, a gente aquece o nosso sangue e a gente faz a manutenção da nossa vida. Então, dessa forma, o calor vai ser mantido. Agora, se a gente pensar em outro cenário, né, seria a temperatura do corpo subindo. O que vai acontecer? Aqui pode ser tanto num dia muito quente ou até mesmo quando a gente tem uma febre, né? Os vasos sanguíneos, eles vão começar a se dilatar. Então, enquanto do outro jeito, né, que é para manter a nossa temperatura, eles vão se contrair, eles vão ficar pequenininhos, para perder calor, eles vão aumentar. E aumentando, ele facilita com que o sangue circule mais rápido e elimine mais calor. Porque quando o nosso vaso dilata, ele fica mais próximo da nossa pele. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente está num dia muito quente e a gente está morrendo de calor, a gente olha para o nosso pulso, né? E a gente vê que a veia está bem próxima da nossa pele, porque o vaso se dilatou e ele está tentando fazer troca de calor com o ambiente. Aí vão entrar as glândulas sudoríparas, né? Que elas começam a secretar os líquidos, que é o suor. O líquido vai entrar em contato com o calor do ambiente ou o calor do nosso corpo e vai evaporar. Então, vai resultar na perda de calor, que vai ocasionar a diminuição da nossa temperatura corporal. Então, o calor ele vai ser perdido para o ambiente, fazendo com que a gente volte para o padrão de homeostase, que é a temperatura corpórea normal. Aí a gente entra, né, na parte principal da aula, que é qual a finalidade da integração dos sistemas orgânicos, né, que são os sistemas do nosso corpo. Aqui eu deixei um subtítulo, né, como frase, ambiente interno e externo, desafios do corpo. Então, o que a gente entende sobre desafios do corpo? A gente, ao longo, né, da nossa vida, ao longo do nosso dia, o nosso corpo sofre diversos desafios, tanto por processos patológicos, que são as doenças, quanto por mudanças climáticas. Então, a gente está sofrendo um desafio no nosso corpo. Então, a finalidade da integração dos sistemas orgânicos é garantir em si a homeostase do organismo. Caso os tecidos do nosso corpo fossem independentes, a vida como a conhecemos, ela seria totalmente inviável, né? Porque não haveria fluxo, a gente não teria um sistema contínuo de vida, né? Ela seria curta, porque a gente não teria conversa entre um sistema e o outro, e seria meio confusa para o nosso organismo tentar entender o que precisamos executar e o que a gente precisa fazer a manutenção no nosso corpo. E cada tecido ia agir de forma isolada. Então, isso poderia ocasionar uma briga entre os nossos sistemas. Do mesmo modo, quando a gente, né, de uma forma assim, mais fácil de tentar explicar, quando a gente recebe um transplante de um órgão, aquele órgão ele não é reconhecido pelo nosso sistema imunológico. Então a gente teria uma briga entre eles. Quando o sistema ele não está integrado com o outro, ocorre então uma ação de tecido isolada. E com a integração dos tecidos orgânicos, cada um vai poder se especializar em um tipo de atividade e ele vai se tornar cada vez mais eficiente e nela fazer o lugar de todas as outras células, ou seja, o nosso organismo especializando-se em determinadas funções, em contribuições com as células e com os órgãos, fazem com que a manutenção da nossa vida seja mais contínua, né? Ela tem um fluxo de funcionamento. Aí a gente tem um exemplo que eu coloquei aqui embaixo do fígado. Ele é um órgão que possui um tecido, né, e as células altamente especializadas em metabolizar as substâncias. Se a gente lembrar da parte do sistema digestório, o tecido que vai metabolizar para criar energia é o fígado, né? Ele vai pegar desde as substâncias tóxicas até mesmo as substâncias que não são tóxicas, que são para a manutenção do nosso corpo, ele vai sintetizar todas ou ele vai eliminar, né, levar para o sistema urinário para eliminar, ou ele vai reaproveitar como forma de energia.
E como que a gente pode começar a explicar a integração dos sistemas? Aí aqui a gente tem a alimentação para termos saúde, e a gente começa realmente pelo sistema digestório, né, pela parte da absorção dos nutrientes. O processo da alimentação ele vai envolver basicamente três etapas, né? Que é a ingestão dos alimentos líquidos, alimentos e líquidos, né? Que é a água de preferência, né? Porque a água ela é o líquido de maior importância para o nosso organismo. A digestão propriamente dita, né? Que é quando a gente faz o processo de deglutir a comida, de levar todo esse alimento, né, o percurso desse bolo alimentar pelo nosso organismo e reaproveitar os nutrientes dele lá com a metabolização do fígado e a eliminação das sobras da digestão que vai diretamente nas fezes. Então, para nossa alimentação, a gente precisa do bom funcionamento do nosso sistema digestório. Mas a gente sabe que o objetivo de nos alimentarmos é o fornecimento da energia, ou também, né, a nutrição das células que compõem o corpo. Quando a gente fala de glicose, né, e de fonte de energia celular, a gente entende que as células produzem a energia necessária para a sobrevivência, principalmente através da quebra da glicose. E nesse processo, a gente utiliza o oxigênio e a água, e que vão produzir, né, o gás carbônico e a energia. E a energia a gente chama de ATP. Aí aqui a gente tem, né, os alimentos que vão gerar ATP, vão participar então do metabolismo, né? Esse ATP é a energia para o nosso metabolismo. E o que a gente elimina? A gente vai eliminar os produtos da glicólise, né? Que a glicólise é a quebra dessa glicose que entrou no nosso organismo através dos alimentos. Então a gente elimina água e gás carbônico e também calor, porque todo processo que requer energia produz calor, e calor em excesso não é para a manutenção da nossa vida. Então a gente utiliza também do mecanismo de homeostase, que vai expulsar o calor do nosso corpo. E para a gente entender a energia do corpo, existem aqui 4 questões do lado, né? A 1 é como os produtos da nossa digestão, a glicose entre eles, chegam até as células, e o oxigênio necessário para a glicólise. A 3, como a água é produzida e é retirada das células e do nosso corpo. E a 4, como o gás carbônico é retirado das células e do nosso corpo. Bem, para responder, a gente tem que pensar em tudo que a gente já aprendeu, né? Desde o primeiro vídeo do digestório até o último do sistema nervoso. Para a nossa saúde, tanto a entrega de glicose e de oxigênio para as células, ela tem que ser constante o tempo inteiro. E quando a gente tira, né, esses dois do organismo, a gente não consegue fazer com que o sistema entre em homeostase. Ao contrário, quando a gente retira a água em excesso e o gás carbônico, a gente tem um processo que é essencial para a vida. Então, a gente pode pensar, o que aconteceria se os produtos da glicólise, né, que são os produtos quebrados, não fossem retirados da célula? As células iam ficar cada vez mais inchadas, né, de água e gás, e né, com a produção no interior dela, e elas poderiam explodir. A pressão ia ser tão grande que ia aumentar cada vez mais, num ponto que o gás carbônico ia se dissolver na água, né? Lembra do vídeo de sistema respiratório? O gás carbônico ele é bem corrente em água, né? Ele adora se misturar com a água, então ele ia se dissolver na água, como acontece na água com gás, até que a célula explodisse como se fosse um champanhe. Isso seria uma visão bem assustadora do corpo, né? A gente não teria homeostase, a gente não teria vida com isso. Mas felizmente, quando a gente pensa na integração dos sistemas, a gente tem um sistema circulatório e urinário que funcionam juntos, independente do que aconteça. Então, todos os metabólitos, né, todas as coisas ruins que estão circulando no nosso sangue, elas passam pelo rim, que é um órgão filtrador, e são eliminadas. Então é aí que a gente elimina grande parte das águas, da água do organismo e também de todos os metabólitos ruins, né? Como nitrogênio em excesso do nosso organismo. Em caso de mau funcionamento, né, do sistema circulatório ou do sistema urinário, a gente tem recursos médicos
né, que a medicina desenvolveu, como, por exemplo, a remédios diuréticos, né, e também diálise, que é um sistema que vai fazer a filtração pelo rim quando a gente tem uma falência do sistema renal. Aí, o próximo tópico que a gente pode falar, né, já explicando depois as quatro questões, né, com isso que eu falei para vocês, a gente tem uma esquematização da integração dos sistemas, né, que ela vai desde a nutrição até a excreção. E em todos esses processos, as células estão presentes. Bem, o esquema mostra uma célula do corpo humano que ela está realizando a glicólise, né, que é a quebra da glicose. Para tanto, né, para ela realizar a glicólise, ela precisa receber glicose e oxigênio, como eu disse para vocês. Ambos eles vão ser transportados pelo sistema circulatório, a glicose do sistema digestório para a célula e o oxigênio para o sistema respiratório, do sistema respiratório para a célula. Quando a gente olha nesse esquema, a gente pode notar que o sistema circulatório ele está representado pelas flechas vermelhas. Então, os produtos da glicólise vão ser a água, o gás carbônico e a energia que vai ser em forma de ATP. Os ATPs eles vão ser produzidos, né? Eles vão ficar armazenados no interior de cada célula para serem usados conforme a necessidade de energia do nosso corpo ao longo do dia. E esse ao longo do dia, né? Essa energia que vai ser mantida nas células vai servir para a manutenção do nosso metabolismo. A água e o gás carbônico, elas vão sair das células, elas vão ser levadas pelo sistema circulatório, né, diretamente para o sistema urinário e depois para o sistema respiratório. Então, vai ser um processo assim: o sistema respiratório vai captar o oxigênio, vai levar para o sangue e depois, quando abastecer todos os órgãos do nosso organismo, né, todos os sistemas com oxigênio, o sistema circulatório vai devolver em forma de gás carbônico para o sistema respiratório e a gente vai expelir do nosso corpo esse gás tóxico. Agora, na parte, né, para o sistema respiratório, o sangue vai levar toda a água, né, e todos os metabólitos excedentes do nosso corpo para o sistema urinário. O rim vai fazer a filtração dessa água e vai eliminar. Na expiração pulmonar, o gás carbônico vai ser eliminado e já a água vai ser eliminada em forma de urina. Se um desses sistemas não tiver, né, tanto respiratório quanto urinário, não estiver em perfeito funcionamento ou em perfeita sintonia um com o outro, a gente vai ter, né, um desequilíbrio do organismo. Então aí vão ter sistemas de compensação, né, que aí entra a homeostase. Um sistema de compensação é o aumento da nossa pressão sanguínea. Isso acontece quando a gente tem um defeito renal, né, uma doença renal, que vai fazer com que o sangue não chegue com fluxo bom no nosso rim. Então a gente vai começar a produzir uma proteína, né, uma enzima, na verdade, que vai aumentar a pressão do nosso sangue, fazendo com que ele chegue com mais força nos rins para ser filtrada toda a água. E esse processo, a longo prazo, ele é patológico, ele faz mal para o organismo. Por isso que muitas pessoas hoje em dia sofrem sofrem de pressão alta. E a pressão alta, ela é derivada do nosso sistema renal. E aí existem, né, fármacos, como eu disse anteriormente, que vão ajudar a controlar esses processos patológicos, ajudando a homeostase. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado e até mais.